Estamos de volta com o Frente a Frente de hoje. Eu acredito que esse programa de hoje é uma prestação de serviço para a comunidade de Montes Claros. Porque a Santa Casa é, sem dúvida, na área de saúde, o maior prestador de serviço à população. Então, nessa conversa, pode ser que, depois desse programa, haja possibilidade do entendimento. Você está dizendo que o prefeito não está repassando os recursos para a Santa Casa. Recursos que não são nem da prefeitura. Não. Quanto é que hoje o município deve à Santa Casa? Ele deve hoje, considerando uma parcela da gestão anterior, aproximadamente 15 milhões. E como é que a Santa Casa, que você me disse, receita e despesa, a diferença é apenas de 1%, como é que a Santa Casa está vivendo com um rombo desse? A Santa Casa, obviamente, ela está atrasando seus compromissos, né, com os fornecedores. Ela só não pode atrasar seus compromissos com o seu pessoal. Nós temos, como eu disse, 1.600 funcionários. Uma boa parte desses funcionários ganha um pouco mais de salário mínimo. Então, a essa Santa Casa não pode absolutamente faltar. O mês passado, para quitarmos a folha de pagamento, nós fomos ao banco. Tomaram empréstimo? Tomamos empréstimo. Tivemos um empréstimo, quitamos. E eu temo que esse mês... vai ocorrer a mesma coisa. Vai ocorrer a mesma coisa. Isso tudo tem limite, porque nós não vamos também comprometer a instituição irresponsavelmente. E quais as medidas que a Santa Casa está tomando? A Santa Casa... Assim, para resolver o problema. Ela está aguardando, de um lado, a linha judicial, de outra, também, nós estamos em tratativas com o governo do Estado e também com o Ministério da Saúde. O governador... eu soube que o governador da Saúde ele visitou o Dom José. Exato. Que nós até trouxemos aqui no nosso programa, e ele se mostrou indignado com esse problema, porque a Santa Casa e a igreja têm uma ligação muito forte desde o início da Santa Casa. É verdade. E o governador foi visitá-lo e parece que eles conversaram sobre o assunto, não? Basicamente foi sobre esse assunto, né? É preciso de entender, primeiro, o prestígio do Dom José. O governador, na sua trajetória, ele inclusive despachou toda a comitiva para a fábrica, né, onde iria ter a solenidade de inauguração, e ele deslocou exclusivamente ele, com a sua segurança, à casa de Dom José, e Dom José havia me convidado, assim como ao Medeiros, para estarmos lá, exatamente para darmos esclarecimentos, e ele sozinho foi recebido por Dom José, e com a presença minha de Medeiros, e a abordagem do assunto, basicamente, foi esse da Santa Casa. Quer dizer que o governador está a par do assunto. Tá, ele já deveria estar, porque esse assunto já foi levado ao secretário, e até com a presença também de Dom José. O secretário ficou muito sensibilizado, e o secretário da Saúde, e nos afirmou de que estava em curso exatamente as medidas, até mesmo sugeridas pelo Ministério Público. Porque parece que o Ministério Público sugeriu o repasse dos recursos federais e estaduais direto para a Santa Casa sem a interveniência da Prefeitura. Exato. Né? A Santa Casa isso e aos outros prestadores. Isso é possível? É possível. É possível, sim. Isso tem um amparo legal, jurídico. É claro que é meio traumático, tem toda esses componentes. Como é político? Que se procura evitar, né? Mas está se chegando ao extremo. O Ministério Público, agora recentemente, voltou a nos convidar para uma mesa uma rodada de negociações com o prefeito, porque ele havia, né, tido aí com o prefeito um entendimento e achou que poderíamos retomar as negociações, a conversa, e nos convidou para uma reunião, os hospitais e o prefeito, com a equipe dele. E o Ministério Público, o Dr. João Paulo, iniciou a conversa e tal, dizendo dos entendimentos com o prefeito, mas começou a ser rebatido pelo prefeito.
E num dado momento ele falou, mas senhor prefeito, nós fizemos esse acerto. Mas não é bem assim, tal. Até que o Ministério Público olha, vocês me desculpem, eu convidei, tinha havido essa tratativa, esse entendimento, achei que estava razoável, por isso chamei os prestadores de serviço médico hospitalar para essa conciliação, mas lamentavelmente o que eu tinha combinado, acertado, não está sendo confirmado. Então eu vou dar por encerrada essa reunião e mais uma vez peço desculpas e pronto, zerou. Voltamos à estaca zero. Eu soube que nessas reuniões com o prefeito, todas elas não foram muito amistosas, não, né? Não foram. Qual a impressão que você tem do prefeito? Olha, ele é uma figura, né, em dados momentos, muito gentil, muito amena, e de repente ele se torna uma pessoa com ideias e composições totalmente irracionais, fora da razão. Veja que dizer da saúde em Montes Claros, os pontos críticos, é inegável, todos nós reconhecemos. Mas isso é nacional. É nacional. E aqui sobretudo, porque nós temos aqui em torno de 1.500.000 habitantes que recorrem à saúde em Montes Claros. E muito notadamente à Santa Casa. Se quer ter uma constatação, passe lá em volta da Santa Casa, que verão ônibus e mais ônibus que trazem diariamente pacientes para ser atendido. Então, tudo isso é um fator... Setor de hemodiálise mesmo, parece que a região toda vem para cá. Converge. Né? E essa, então, é uma realidade que precisa ser entendida. E a Santa Casa, se pudesse limitar o atendimento, é claro que ela faria. Mas ela não pode fechar a porta já está cheio, não tem mais lugar. Então, todos quantos, sobretudo em casos classificados, mais graves, são acolhidos. E isso, obviamente, falta CTI, falta leitos, falta médicos, falta equipamento, com toda certeza. Quantos leitos hoje a Santa Casa tem destinado ao SUS? A Santa Casa tem hoje 340 leitos, mais 40 em construção, totalizando 380, dos quais em torno de 80% são destinados ao SUS. E na proporção desses números aí que você falou, é pouco realmente, né? É pouco. Nós reconhecemos que é pouco. Mas também a Santa Casa não tem condição de aumentar. Não. Nem espaço físico para isso não tem. A nossa esperança é de que tenhamos uma solução adequada, técnica, humanizada mesmo, com a construção do hospital. Então, do novo Hospital do Trauma. Exato. Como é que anda o Hospital do Trauma? Projeto pronto, já aprovado. Um instantinho aqui nós vamos mostrar a maquete do Hospital do Trauma. Você tem a maquete aí, não tem a maquetezinha? Temos. Vamos dar uma olhadinha. Para que o povo tenha uma ideia do que vai ser o Hospital do Trauma. Isso aqui é o projeto conceitual arquitetônico. Logo em seguida nós temos aqui uma vista de como é que vai ser depois de pronto. Esse Hospital do Trauma, qual vai ser a capacidade dele? 240 leitos. Com 240 leitos e podendo ele acolher exatamente as questões mais urgentes, né? Sobretudo por trauma ou questões... Porque eu acho que a maior incidência hoje de paciente na Santa Casa é exatamente trauma, acidente, né? Tem muito, mas tem também os ditos acidentes AVC e... Pois é, mas tirando o trauma para o Hospital do Trauma já...
Não, desafoga e demais. Também esse atendimento, o desafogo vai ser grande, urgente, né? Das questões do coração, também serão no Hospital do Trauma. Então, a Santa Casa vai ficar mais preservada para a sua maternidade, para o tratamento de câncer e também tratamento mesmo oncológico, tratamento cardiológico. Mas as questões urgentes, elas serão acolhidas lá no hospital, que estará muito bem aparelhado para dar esses socorros iniciais, né? Vamos para nosso segundo intervalo comercial e voltamos logo para conversar com ele com a previsão do Hospital do Trauma funcionar em Montes Claros. Um instantinho.